Olá, bom dia. No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5. Direção: Zusa do Paracatuzinho, Alexandre Barros. E pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação: Antônio Vieira, eu mesmo. Oferecimento: Movimento Verde Paracatu, Coperfan e VIP Studio, que é esse espaço que é cedido para a gente. O nosso bate-papo de hoje é a respeito da paixão pelo futebol. A função principal de uma escolinha de futebol é promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens, unindo a iniciação esportiva com a formação educacional e social. Ela foca no ensino de fundamentos técnicos, desenvolvimento motor, coordenação e equilíbrio, disciplina, trabalho em equipe e respeito a regras, priorizando a diversão sobre a competição. Para falar a respeito desse tema, está conosco hoje Tepa, que é um apaixonado pela causa. Tepa iniciou como atleta no futebol no Santana Esporte Clube. Foi jogador profissional no Nacional de Uberaba e América Mineiro. Bom dia, Tepa, tudo bem? Bom dia, ouvintes, né? Bom dia ao nosso companheiro Tonhão, mais conhecido, né, Tonhão. Então, é um prazer, Tonhão, estar aqui, né, e aquilo que a gente puder tá externando, né, de tudo aquilo que nós vivemos e vive hoje, né, na escolinha, vai ser um prazer fazer. Ô Tepa, esse programa nosso, o título dele é Pimenta Malagueta. Esse título é porque a gente fala de tudo, sim, são vários temas, levando informação, conhecimento para a sociedade. Então, é aquela ideia de apimentar o tradicional, né? Não falando mal de ninguém, é um programa que não tem fins lucrativos, entendeu? Então, a questão voluntária mesmo. Beleza. Ô, Tepa, eu queria que você falasse rapidamente para nós sobre sua trajetória no futebol. Rapaz, a minha trajetória, obviamente, como você já falou, eu comecei no Santana, né, com o Civi, né, o nosso treinador de categoria de base, do titular, de tudo, o Civi era o treinador, né, e com ele eu aprendi com certeza muita coisa, né, e até eu gosto de falar disso, Tonhão, porque é o seguinte: desde pequeno meu pai sempre falava que eu ia ser profissional. Ah, meu filho vai jogar profissional, meu filho vai jogar profissional. Eu tive a felicidade de ir trabalhar na Real Express em São Paulo e nós tínhamos um time lá que jogava lá no entorno lá da onde a gente trabalhava, e acabou que o pessoal de Uberaba me viu jogando lá, eu e o Estevinho, e foi lá buscar a gente. Só que quando eles foram lá, eu já tinha voltado para cá, mas acabou que eles me encontraram aqui, e aí eu fui para o Nacional de Uberaba, né, e jogar com nosso treinador lá da Isso Silva. com quantos anos? Eu estava com 22. 22 anos. Já nem pensava mais em jogar, porque em 77, eu fui para o Atlético Mineiro, né, na base, lá no Infanto, era Infanto Juvenil, que na época falava. E acabou que eu fiquei lá por 6, 8 meses e eu e Estevinho, né? Mas como eu achei que a gente não estava tendo a oportunidade, eu falei assim, eu estou voltando para casa e chega. Eu queria jogar, mas eu vou desistir, vou procurar trabalhar e tal. Então aconteceu isso, né? Mas eu gosto de contar isso, Tonhão, que meu pai falava, né? Que eu ia jogar, que infelizmente, cara, meu pai morreu em 81, em 82 eu fui jogar profissional. Eu queria tanto que ele me visse. Para quem não conhece a família de Tepa, ele é filho do seu Chico Fiscal, né? Dona Lídia. Dona Lídia, é cunhado de Florival Ferreira, irmão de Silvinho, também outro craque, né? Um dos artilheiros de Paracatu, né? Graças a Deus. E aí meu pai foi fundador, né? Um dos fundadores do Santana. E eu queria tanto, rapaz, que meu pai me visse fazendo um jogo. Minha mãe viu, né, eu fazer gol do Fantástico. Mamãe viu várias atividades minhas assim, na época, né, pelo América, contra o Cruzeiro, contra o Atlético. Mas eu queria que meu pai me visse, mas... Mas a vida nossa, é isso mesmo. Mas ele... Certamente ele viu lá de cima. Isso aí tá, né? A vida da gente, ela não termina aqui, não.
Tepo, eu lembro, não sei se é da sua época, quando eu era criança, eu lembro de muitos jogadores que a gente tinha aqui, craques mesmo. Nós tínhamos aí, do Santana principalmente, tinha Rosa Branca, não sei se você lembra, Rosa o apelido Branca, dele era lembro. Rosa Branca. Já era discriminado, né? É. Que era negro até sumir de vista. É igual o E ex-ministro Joaquim Barbosa, que era... Também jogou lá, né, com a gente lá. e o Joaquim ex-ministro Barbosa. Joaquim Barbosa... Na verdade, era Fritz. Fritz também é bullying, outra discriminação, porque Fritz é alemão, ele era negro, é negro até sumir. Né? Eu lembro dele no Santana quando a gente... Ele jogava bem, ele estava com as duas pernas, jogava, né, às vezes na ponta esquerda, mas ele também batia bem com a direita, então ele não era ruim não, ele jogava. Pai. Eu lembro eu morava no Real da Angola, ali nas duas ladeiras, meu pai tinha uma padaria ali, e eu estudava no Dom Serafim, e o mundo nosso era Arraial da Angola e Paracatuzinho. E no Paracatuzinho, naquela época, era só terra vermelha. E o Fritz estava lá, né? Aquele neguinho, né? Mas o povo gostava muito dele, sabe? Embora essa tendência de esses apelidos, né? Isso acontece mesmo. Nós tínhamos também no Santana Chicoró. Chicoró também. Chicoró chegou a ser profissional? Eu acho que ele jogou, assim, ele chegou a jogar, acho que no Cruzeiro, na base, mas no profissional mesmo, não sei se ele jogou, não. Agora, tinha um aqui também que eu lembro dele que foi profissional, é Serenata. Serenato jogou, acho que jogou no time de Sete Lagoas, Democrata de Sete Lagoas, né? Acho que alguma coisa assim. E nós não podemos... E jogava muito também, Serenata. E nós não podemos esquecer de Dari, né? Dari é a nossa carta maior, né, no futebol. O cara jogou e tudo do Santana, né, cara? Eu lembro que a gente ia assistir jogo de futebol na Liga, que é onde é o Polivalente ali. Tinha grandes jogos, tinha Moreira, tinha a própria Liga, que hoje é União, né? Era Liga. Chamava Liga. A gente chamava futebol. Liga. Aí tinha Decim, Barbosinha... Tinha muito cara bom, né? Muita gente. Tanto no União quanto no Santana, muito cara, assim, que dava gosto de você ir em campo e ver jogar, né? Agora até, eu acho que isso aí aconteceu muito porque a gente tinha muitos campinhos de várzea em Paracatu. Tinha N campinhos, né? A gente tinha campinho no Santana, tinha em frente do cemitério, tinha no Lago de Nipapeiro, tinha um ali onde é o tiro de guerra, hoje tinha, eu lembro. Tinha um ali pertinho de Elias Gomes, tinha em frente estadual, tinha Alto do Açude, Alto do Córrego. E aí a meninada ficava jogando bola, um time jogava contra o outro, né? Era muito interessante. E a gente fazia esses jogos assim, né? A gente ia muito lá no Alto do Córrego jogar contra o Cruzeirão. E Felicíssimo, aquele zagueiro que batia. Então, Tepa, isso aí mostra a necessidade e a importância das escolinhas de futebol que existem hoje. Porque naquela época, a escolinha era os campos de várzea. Era os campos de várzea. Ninguém jogava, era descalço. Descalço. Ixi, quem é que tinha tênis para jogar? Né? Então, é interessante. Isso é bom a gente recordar também. Agora, Tepa, você está aqui com o Cadar tocando uma escolinha de futebol. Isso. Né? Como é que funciona essa escolinha? Como é que... A escolinha, ela trabalha, né, com aquele projeto lá de incentivo, né, fiscal. Uhum. E então, criançada não paga nada, não tem custo nenhum, né? É recurso do governo federal também? Recurso né? do governo federal. Lei, qual lei que é? Eu não lembro. Paulo Gustavo? Não, né? Não lembro, isso aí eu não lembro, não. Cadar certamente vai lembrar aí. Uhum. Mas, assim, os meninos recebem chuteira, meião, calção. Eu fui calçar chuteira, cara, eu já tinha 16 anos. Os meninos hoje de 8, 9 anos já tá com uma chuteirinha lá, 31, 29, e já tá calçando lá. Né? Eu não tive essa oportunidade. Eu fui calçar uma chuteira quando eu fui jogar em Unai. Os caras lá me arrumaram uma chuteira que não podia jogar descalço. Aí a meninada tem uniforme, tudo. Tudo, recebe tudo e obviamente, né, os professores que estão lá no Cadar, né, tem Ziel, meu sobrinho, né, que é professor, tem Renê
e tem Igor Pato, né, que também nós somos auxiliares lá do Zielma Renê e trabalhamos lá. O objetivo é social. Mas é óbvio que a gente está sempre olhando aquele que tem uma facilidade melhor de estar aprendendo aquilo que a gente está querendo, que a gente está passando para eles, né? Então tem uns que têm mais facilidade, outros mais dificuldade, mas não tem nada de excluir ninguém, não. Todos continuam ali, né? Mas lógico que a gente está vendo um ali, de repente aquele dia pode, vai lá para o Santana, ou vai para o União, ou vai para o Moreira jogar, porque tem uma qualidade melhor, né? Então a gente encontra isso lá, mas o projeto, né, é especificamente social. Isso eu acho, Tepa, a gente quando tem oportunidade de estar... porque você acaba sendo um ente público, né? O ente público, a obrigação dele é servir a todos, principalmente os mais necessitados. É o que a gente não vê na política hoje, né? Porque o político hoje, ele acabou com a política. O político acabou com a política, né? Interessante mas isso. É verdade. Então, eu lembro mesmo que eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 governos como secretário. Trabalhei no governo de Almir, no governo de Vasquim e trabalhei também com o Dr. Romo, em Guarda-Moca, um médico de ponta. Então, a gente sempre pautou para atender a todos, principalmente os mais necessitados, né? E sempre pensando na comunidade como um todo, né? É isso que vocês estão fazendo com a escolinha, que atende a todos. É rico, é pobre, é qualquer um, é preto, é branco, é qualquer um, né? Então, eu acho que isso é importante. Me conta aqui uma história. Quantos alunos vocês têm lá? Cara, hoje, mais ou menos. Eu acredito, eu não sei exato, não, mas deve ter uns 140 meninos lá. 140. Porque nós temos de manhã e a gente trabalha assim, os meninos mais novos, a gente não quer deixar eles jogarem com maior, porque um pode machucar o outro e aí não fica legal, né? Então a gente tem a gente vai fazendo, criando, né, os pontos, as fases lá de 8 às 9, de 8 às 9h30, depois de 9h30 às 10h30, às 11 horas, depois à tarde, a gente vai fazendo isso, né? Então, a gente deve estar lá hoje com 140 crianças e, assim, o que a gente faz lá, Tonho, muito, a gente procura entender a dificuldade que os pais têm com a criança lá. E, obviamente, a gente sabe disso, que quando eles começam lá a desenvolver, a extravasar, né? Jogando, a cabeça, é bom para a cabeça, é bom para o corpo físico, né? As próprias mães já agradecem, né? Muito. Eles mudam, eles começam a ter melhor desenvolvimento na escola, né? Porque depois de estar participando. Porque quem que não gosta de jogar a bola? Menino gosta de jogar bola, né? E eles agora estão assim, é desse jeito. É engraçado que eles chegam lá e falam assim: tia, hoje vai ter coletivo? Coletivo é o treino com bola. É como se fosse a peladinha, né? E não, hoje é fundamento, aí ele já não gosta. Fundamento é só dar pique daqui para ali e tal, fazer abdominal. Isso, né? Então eles não gostam, dizem, não, tem que fazer, porque nós temos que aprender. Vocês têm que aprender a tocar a bola, porque o fundamento é importante no futebol. Né? Então o menino tem que aprender a tocar a bola, a fazer o cruzamento, a bater a bola de primeira, a matar a bola aqui, a bola ficar quietinha. Então isso é fundamento que precisa ser desenvolvido, senão os meninos vão chegar lá, só vai chutar, não... Então, a gente faz esse trabalho com eles lá, né? E eles conseguem compreender, se todo mundo fizer certinho hoje, quarta-feira tem coletiva. Aí, pronto, aí eles... Mas, Tepa, eu estou aqui com as principais funções e objetivos das escolinhas. Eu tenho alguns pontos aqui que eu vou citar e que você, inclusive, vamos chegar nesse ponto que você falou. Primeiro é o desenvolvimento motor e físico. Perfeito. Né? Porque tem criança que nem anda direito. Né? Depois tem a formação técnica e tática. É isso que você está falando. Um cruzamento aqui. Tá, saber tocar, achar o colega e tocar e tal. Depois a questão da educação e disciplina, que é o camarada aprender a seguir regras, respeitar os colegas, professores, isso é fundamental. Adversários, né? Porque hoje está precisando de uma escolinha de futebol para os adultos.
nos campos, né? Que depois daquela precisa. briga que teve no Cruzeiro e Atlético outro dia aí, pelo amor de Deus, né? Então tá precisando de ter isso lá. Depois tem a questão também da socialização e valores, que é a questão de promover o espírito de equipe, companheirismo, conjunto, um né? ajudando o outro, isso é fundamental. E tem também, você até falou rapidamente sobre isso, sobre a saúde mental e física, que eu acho que é muito importante, porque entra a questão da obesidade infantil, né? Que o menino... Você já deve ter percebido alguma criança que já chegou meio obesa, que hoje ela está mais em pé, né? Com mais certeza, inteira, né? isso tem muito, né? E outra coisa que a gente observa lá, Tonhão, nós temos mas muitos meninos com TDAH, né? Que eu acho que fala isso, né? Autismo e tal. Mas os meninos estão lá treinando com a gente. Você tem que ver o carinho que eles ficam com os professores. Ô, tio... Eu acho que isso aí é um trabalho que engrandece muita gente, né? Agora você está falando sobre os meninos. E as meninas? Também, está lá no mesmo ritmo. Também tem. Não, nós temos muitas meninas lá, e elas chega o rei nos meninos lá, rapaz. Eu acho porque não dá, porque não tem meninas para fazer só o futebol de menina lá, no nosso lá, né? Onde nós estamos trabalhando. Então, elas treinam junto com os meninos também. Mas, obviamente, tudo da idade delas também, né? E tem Eloá, Maria. Ih, rapaz, nós temos as meninas lá e elas tá crescendo lá, desenvolvendo. Eu acho que desde cedo a gente tem que procurar formar as mulheres para serem verdadeiras mulheres, né? Não é mulher que é submissa, aceita... tudo, né? Tudo. Sem questionar nada. Não é sem assim. questionar, violência, esse tipo de coisa. E eu acho interessante esse trabalho que vocês estão fazendo com as meninas e os meninos, porque eu acho que a violência contra a mulher, a culpa dela é dos homens. E eu acho que as meninas, estando com os meninos ali, um já vai entendendo, né, essa ideia de ser companheiro um do outro. De ser companheiro, de um estar ajudando o outro, né? E é bacana, é muito bacana essa interação, né? Que se tem lá, que a gente vê crescendo, né? E a gente espera que isso cada vez vai crescendo e solidificando cada vez mais, né? Essas ações. Né? Quando que surgiu a ideia dessa escolinha? Ah, não, o Cadar, ele fala com a gente, né? Eu não sei, eu não lembro, porque eu não... Você está lá agora. Eu tenho 2 anos que eu estou lá. Até hoje, a turma que está lá, eu sou mais velho com ele lá. Mas ele fala que ele já tem 30 anos. Eu acredito que é isso mesmo. Porque pelo que eu lembro dele, né? Ele fez um trabalho à época, ele trabalhava com o pessoal lá no Jockey Clube, ali tem um espaço onde ele usava lá e tal, né? Então... Ele está lá trabalhando. Eu lembro dele a vida inteira nessa questão aí de criança. De futebol, inclusive, eu creio que no começo ele pode ter tido até muito problema, né? Porque os pais sempre muito Porque não tinha esse recurso fiscal, né? Naquela época não tinha esse recurso fiscal. E aí ele acabava que ele tinha que ganhar a confiança dos pais para poder, então, receber alguma coisa para estar comprando a bola, para estar conseguindo fazer isso, trazer, né? Dar algo de melhor para os meninos, né? Mas ele conseguiu fazer um trabalho, ele sempre teve uns times que ele já formou, né? Eu acho, sabe? Eu acho que Cadar é uma pessoa que tem muito respaldo da sociedade, porque se ele não tivesse com esse negócio de pedofilia, os pais não liberavam os filhos para... Ele está sempre falando com a gente, às vezes, por exemplo, a gente fica lá na Rainha da Paz, eu estou vindo de carro, aí pega lá na ponta, lá embaixo, ali perto do campo do DR, tô subindo, aí os meninos estão subindo, cara, como é que eu vou subir? Eu não vou dar carona para os meninos. Agora você também é referência, né? E aí eu falei, não, entra aqui. Aí, mas é assim, tipo 4, 5 meninos de uma vez, entra aí, vamos comigo. Mas ele pede pra gente, não dá carona, evita qualquer situação que possa, né, tá denegrindo o que nós estamos fazendo aqui. Mas você é referência também para
para a população de Paracatu e para o próprio Cadá. Vai ver que Cadá até colocou você lá dentro, porque você é referência, né? Ele falou comigo, né? Quando ele me chamou, e eu falei, não, eu vou. Porque o que aconteceu na época? Eu tinha aposentado. E aí você aposenta e fica em casa quieto, né? E não dá, e ela não é legal. Toda hora a mulher arruma alguma coisa para você fazer, né? É complicado, eu sei disso. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer esse trabalho, eu vou lá trabalhar com o Cadá. E ele falou, ficou a alegria, não, até para mim é uma honra ter você aqui e tal. E eu fui, né? E tô lá com ele, procurando fazer sempre aquilo que eu posso fazer de melhor para a formação das crianças, né? Agora, esse convênio que vocês têm desse recurso que é utilizado por vocês lá, isso aí começou quando, mais ou menos? Você tem ideia? Esse apoio com... Não tenho ideia, eu não sei não. Eu sei que já tem muito tempo, né? E hoje, União, Santana, tem um pessoal que trabalha, que é separado, que não é igual União e Santana, mas que tem esse projeto igual o Cadá, né? E já trabalha com as crianças lá. Tem muita gente aí já usando esse trabalho, esse projeto esse recurso, né? Esse recurso. E isso aí para mim, eu penso que é coisa de Deus. É Deus abrindo porta para poder estar pegando aquele que está ali, que pode virar um maconheiro, não sei se é esse termo que ainda usa, né? E de repente traz para cá, o menino vai trabalhar ali, vai começar a formar, e aí ele vai estar aprendendo a cumprir regras, né? Que eu aprendi a cumprir regra, e eu até falo com os meninos lá que eu sou chato com isso, rapaz. Se o horário de chegar lá é 2 horas, eu chego lá 10 para as 2, né? Eu aprendi isso, e principalmente lá no Morro, que eu trabalhei muitos anos na RPM, depois que em Ross. Então você aprende você aprende algumas regras que não consegue, você não sai de você, ela fica, né? Então, eu sou chato, eu fico cobrando isso, né? De quem não chegou no horário certo e tal. Então, mas graças a Deus tem sido positivo esse. Eu vejo que esses projetos sociais, eles são muito importantes, porque não só os adultos, mas as crianças também, falta muita oportunidade. Sim, muita com certeza. oportunidade. E aí ele mesmo, ele vai se formando ali, daí pouquinho eles começam a trabalhar, porque eles verem, né? E aí no trabalho dele ele sabe que ele tem que cumprir regra, tem horário para chegar, tem horário para sair, né? Então, tudo isso é completamente positivo, é muito positivo tudo isso, né? Então, eu acho bacana esse trabalho lá que a gente está fazendo lá. E que apareça mais, para ter mais oportunidade, porque às vezes fica tanta gente que você não consegue pegar mais, né? Você tem que ter um limite ali, senão você não consegue. Nós estamos lá com 4, né? 2 professores e 2 auxiliares, né? E aí você não consegue também passar tanto assim, senão você não consegue nem acompanhar de perto, porque a gente precisa acompanhar de perto, porque tem, como eu te falei, tem muito menino, né? Autista e tal, que a gente precisa ter uma atitude diferente, né? Com eles, mais cuidado, a jeito de falar, de gritar com eles, né? Eles não pode, tem uns que não aceitam, que não pode gritar, porque ele é o jeito dele, e a gente precisa respeitar isso, né? Esse limite aí. Mas assim, Tonhão, eu fico muito feliz, cara, de estar trabalhando com isso, porque você vê a diferença, você vê as mães agradecendo. O resultado, né? Eu fico vendo, antigamente, quando eu era criança, talvez até antes de eu ser criança também, já devia acontecer esses campinhos de várzeas, não tinha estrutura nenhuma, apoio nenhum de ninguém. Era a meninada que organizava tudo, e eles mesmo que iam para os campinhos jogar bola. E jogava com camisa e sem camisa. Né? Camisa e sem camisa, descalço. Arrumavam uma madeira lá para fazer o gol torto, mais ou menos. Ou pedra, né? Eu joguei muito assim com pedra aqui, daqui, e aí o gol era aquilo ali, então... Então, eu acho que nós já tivemos alguns momentos em Paracatu que essa questão social, ela atingiu muitas crianças, sabe? Foi muito em prol das crianças. Primeiro, vou citar aqui as ruas de lazer que tinha
da prefeitura, no governo de Arquimedes, que foi criado isso, não era? Foi. Tinha rua de lazer, porque aí você trazia meninada para participar. E o pessoal já sabia que ali não dava para passar de carro, porque ali ia ter a atividade de lazer ali, então não tinha movimento de carro ali. Então o cara já sabia, já ia fazer outro traçado, né? E depois teve também um projeto social muito importante de Paracatu, no governo de Manuel Borges, que era Educar Plantando, né? Também Educar Plantando. Legal. Isso tudo foi se esvaindo, foi deixando de ser prioridade pelas administrações. Eu acho uma pena, porque tem bairros aí que tem quadras, mas as quadras estão lá sendo depredadas, obsoletas. Tudo jogada, né? Ao léu, né? Jogada ao léu, né? Tem quadras que tem até estrutura de tapume para judô, jiu-jitsu, né? Futebol de salão acabou o futebol de salão. Acabou aqui em Paracatu, rapaz. Tinha tanto craque lá na turma nossa lá. Esse Renê foi um dos um dos craques mesmo aí no futebol de salão, cara. Ele jogava acabou muito. Isso tudo, cara. Eu lembro que aqui a gente tinha uma quadra de futebol de salão, que era ali onde é o anexo da Câmara, que era a UP. Eu lembro disso. Que onde jogava Ivan, Chifume. Ivan era craque. Futebol. Fiz de Valdemar Botelho. Ah, sim. Lembra daqui a pouco? Lembro. Ali tinha uma turma boa ali, eu lembro disso. Era meninote, eu lembro dessa turma lá. Aí depois tinha ali onde é a Câmara ali hoje. Mesmo, ali, era a UP. A UP, a UP ali, onde é o anexo da Câmara ali. Tinha uma quadra ali. E acabou. Também. E uma coisa interessante, que eu fico vendo essa questão de esporte, vou te dar um exemplo aqui. Quando a Liga foi desapropriada para fazer o polivalente, aquilo ali era para ser uma escola modelo. Ali tinha quadras, tinha oficina mecânica. Já tinha, né? No polivalente. No polivalente já tinha as quadras lá, né? O polivalente. Aí tinha várias quadras lá de vôlei, futebol de salão, basquete, tinha tudo. Aí o que acontece? Os governos estaduais e municipais vão deixando de priorizar, aí uma parte parece que fizeram a capela lá, outra cederam para a feira, e com isso você perdeu aquela questão de envolvimento no esporte da meninada que tinha ali, né? Então, a falta de incentivo. E as escolas hoje estão tudo assim, sem essa estrutura. Eu não sei se... né? Acabou perdendo esse link aí. Esse objetivo mesmo. Esse objetivo de estar formando, né? Não, e é o que a gente está falando, o papel das escolinhas. Aquilo ali não era uma escolinha, mas tinha estrutura que a escola podia fazer, tipo a escolinha. Exatamente. Cada tem esse projeto lá, Amigos da Escola. O projeto nosso lá, né? Tem um projeto lá que é Amigo da Escola, que é ir lá na escola, pega os meninos e vai fazer esse trabalho com eles lá. Entendeu? Então a gente tem esse trabalho lá de Amigo da Escola, né? E poder estar trabalhando com os meninos das escolas. E vocês acompanham o desenvolvimento escolar das crianças lá também? Tem esse projeto aí, Tonhão, mas precisa ser melhor tocado, né? Quer observar, o menino está desenvolvendo, ele está bem lá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, pá, você vai ficar sem treinar. Mas aí tem que ter o envolvimento dos próprios professores das escolas. Para poder estar nos auxiliando, que é difícil para a gente poder estar olhando os meninos, né? Mesmo porque a gente, hoje, nós estamos lá na Rainha da Paz, fica muito distante das escolas. Também, né? Então, você não tem tanta noção assim. Era bom se tivesse uma forma de chegar já para a gente o relatório lá, ó, fulano, olha, aí está presente, faltou demais, está isso, está aquilo. Acho que isso é legal. Né? Eu acho que esse é um avanço bacana que poderia estar acontecendo. A própria escola pegar ali um supervisor da escola, sei lá, um professor, para acompanhar, vai lá para ver se os meninos que estão lá é menino que merece estar lá, né? E aí trabalhar essa criança... Ele pode chegar lá na escolinha nossa lá
e alguém, né, ir lá e falar, ó, eu vim aqui trazer um relatório para você aqui, ó, fulano aqui, esse aqui Puxa a tá orelha indo dele. bem, esse aqui não, esse aqui tá faltando. Puxa a orelha dele aí, né? Então, Você e o menino, se você tirar ele, se você não deixar ele treinar, basta falar que ó, você só vai fazer fundamento, aí já não... Porque eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que vocês na escolinha pode ser um complemento não só da família da criança, mas da escola. Da escola. Né? Esse seria um complemento. Agora, como é que vocês fazem com o transporte dessas crianças? Tem transporte para isso? Não tem. É muito complicado isso. É muito complicado. Aí o menino, né, então, ele começa a trabalhar, participar no projeto que está mais próximo da casa dele. Mas mesmo assim, nós estamos lá hoje, lá na Rainha da Paz. Sabe onde que é, né? Em frente à PAC. Longe para dar, não. E aí o menino mora lá no final lá do Paracatuzinho, lá, perto da onde nós tínhamos aquele campo lá na cerâmica, você lembra, né? Aquele campo vermelho lá na cerâmica. De Zeca, né? De Zeca, é. Então, você vê a distância que é. A gente está aqui, Tonhão, até com um garoto lá que trabalhava com a gente lá, que ficava lá, que treinava com a gente lá, Luan, o nome dele, sabe? Eu gosto muito dele, rapaz. E ele me vê na rua, tio e tal, e vem, sabe? Ele é autista também, mas eu sou um menino muito doce, muito amável, e participava com a gente lá, e jogava, e acabou, ele não está indo mais, já tem um tempo que não vai, sabe? Porque a mãe dele e ela ia a pé com ele, coitado. Pois é, agora eu te E é lá perto ali, a casa dele é ali perto do Café Catu. Você imagina a distância, Ô, Tepa, nesse projeto, eu creio que tem jeito de inserir nele o transporte. Tem um ônibus, a escolinha tem um ônibus, tudo financiado, porque é recurso federal isso. Porque essa questão de transporte ela é seríssima, porque você imagina o trânsito do jeito que está. Esse menininho a pé. Violência do jeito que está. O clima na época de calor brabo. Entendeu? Verdade. Então, isso eu acho que você articular com o Cadar lá, se precisar da gente. Não, é algo a ser estudado mesmo para poder estar mudando, porque de fato eu concordo com você. Principalmente na formação minha, né, técnico de segurança do trabalho, a gente sempre trabalha com previsão, né, de risco. Qual é o risco que tem? Tem um risco aqui? Opa, então vamos trabalhar para eliminar esse risco. Essa é a ação nossa, né, quando eu trabalhava, né, na área. Eu acredito que esse projeto do governo, com recurso do governo federal, dê para inserir tipo umas 2, 3 vans, né, com combustível por conta do projeto, motorista. Isso é importante. Eu acho que, assim... Mas é mesmo, principalmente por causa da situação do risco. Não questão só da distância, que às vezes é muito longe mesmo. Mas o menino está vindo ali, e às vezes eles vão de bicicleta, né? Bicicletinha pequenininha, e sai lá, e tem um lá que tem uma bicicleta elétrica, e aí ele põe um na garupa de trás, o outro na frente, e vai lá, vem os 3 lá na bicicleta. Mas e o dia que aconteceu um acidente com esse menino? E outra questão é o seguinte, eu acho que a criança... depois de um treinamento desse, depois de participar das aulas lá, e depois de caminhar o que caminha, será que ele vai ter condição de render na escola bem? Porque é complicado. Acabou que mora ali 2 quilômetros de distância. Né? Então, estudo eu acho que tem que ser previsto, sabe? Ver com o Cadar lá, a questão de elaborar o projeto, ajudar nisso, que a gente tem não é que vai tirar dinheiro do projeto, mas pode chegar mais dinheiro para poder estar fazendo, custeando mais dinheiro, articular, né? Conversar com o povo da prefeitura para inserir. Aqui nós temos aqui em Roça, que é uma empresa grande, que eu acho que esse tipo de trabalho, ainda mais você que trabalhou lá dentro, fala assim, aqui, ó, nós temos essas deficiências aqui, temos um recurso para isso, mas nós corremos risco. Né? Inclusive, o nosso projeto lá, um dos incentivos fiscais nossos lá vem daqui em Roça. Vem daqui em Roça, né? Pois eles então... participam com a gente lá e incentiva, e
E é uma força muito grande o que nós recebemos lá em Ross, sabe? O trabalho lá. E eles estão sempre nos chamando lá para a gente poder estar dando um retorno, né? De como está, de tal, de toda a situação. De vez em quando eles vão, né? Eles vão no local para ver também com onde que eles estão colocando o dinheiro, se realmente está acontecendo, né, e tal. Então, eles trabalham com muita seriedade isso aí, né? E pode ser uma forma de trabalhar isso aí mesmo. Agora, esse projeto, obviamente, existe uma associação, né? Uma entidade que comanda esses recursos, né? Entidade ligada deve ter uma diretoria, tudo legalizado. Como é que tem sido a atuação da prefeitura, Tepa, com relação a esse projeto? Tem acontecido algum apoio, incentivo? Como é que está isso? Tonhão, eu particularmente, eu não sei. Sabe, né? Eu não sei, não. Eu sei que cada recebe uma parte do dinheiro que chega para ele lá, né, da prefeitura, mas eu não sei exatamente até onde que vai isso aí, qual que é, né, qual que poderia ser uma outra forma de poder ajudar nisso aí, até mesmo porque eles têm muito carro lá para fazer e esse transporte aí, a coisa não é tão longe para o carro, né? É longe para os meninos caminhar, mas para uma van, né, eu acho que não... Pode ser revezado com algum transporte de outra questão, né? Ou suponhamos, a prefeitura pode falar assim, ó, nós temos não sei quantos carros de passeio aí. Fala assim, ó, todo dia de aula aí, eu vou arrumar para vocês 5 carros com motorista. Porque se tem os motoristas, tem tudo, fala assim, isso aí vocês armam um trajeto e usam para isso aí. Você está falando isso aí... Você está falando isso aí e eu fico olhando, a hora que eu estou indo embora, à tarde, cara, aquela descida ali... Sesc, né? Do Sesc, o ABC, né? Aquilo ali, rapaz, é uma loucura de carro subindo e descendo. E você imagina esse menino, a gente não precisa esperar, né? Isso é o trabalho que a gente fazia na época, quando eu trabalhava como técnico de segurança do trabalho. Você não esperar acontecer um problema para depois você tentar trabalhar ele para corrigir. Mas antecipa, né? Já que a gente já viu um risco, né? Então conseguir antecipar. Então seria bom se a gente conseguisse, viu, Tonhão? Uma forma disso aí. Eu acho, Tepa, eu acho que eu gosto muito de ser proativo, sabe? De dar sugestões, independente de grupo político, de político. Toda a vida eu fiz isso. Só que tem políticos administradores que nem conversam com você. E tem outros que conversam, né? Um diálogo. Se você levar ali 20 sugestões e ele acatar uma, já está bom demais. Porque, né? Verdade. Mas eu acho que com a entrada do novo prefeito, que é o Pedro de Juto, que é uma pessoa que veio de né, que teve uma avó que Dona Marta, né, que tinha sensibilidade, inclusive a fundadora da PAI. Eu acho que muito. Pedro é um camarada que dá para conversar com ele, porque ele deve ter muita sensibilidade, né, porque ele viu o que a avó dele fez desde criança, né? Então eu acho que você tem que chegar lá em Cadá, falar assim, ó, conversei com o Tonhão, eu sugeri, a gente ir atrás de Pedro, ver com ele o que ele pode ajudar, a gente... Porque o recurso não é dele. O recurso não é do prefeito, o recurso é da sociedade, principalmente para atender os mais necessitados. Né? Então é a hora de... Mas isso aí eu vejo uma boa oportunidade, acredito até que ter vindo aqui é porque... E escutar isso aqui, porque de fato nós precisamos trabalhar isso aí para... antes que aconteça. Eu acho que... Isso não é só para nós, não, para todas as escolas. Né? Que também, o Santana, eu sei que tem menino que sai de longe e vai lá treinar lá no Santana, né? E se acontecer, cara, como é que é? É complicado. Eu já pensei muitas vezes, até para não sei qual é a ideia que você tem, aqui nós temos 2 ginásios poliesportivos que estão precisando de incentivo. É o do União e o do Jockey Club. Está precisando de ser mais utilizado, mais usado. Era a hora da municipalidade montar um programa, cara, social com criança aí, arrastar a criança dos bairros
para esses clubes. Você imaginou uma criança do Alto da Colina, por exemplo, ter a oportunidade de ir para um Jockey Club, fazer um trabalho social, né? Participar de um projeto, união, né? Tem piscina, aula de natação. Eu lembro, Tonhão, o tanto que, assim, que na época, quando eu estudava no Afonso Roquete, né? E lá, então, a gente tinha um timinho lá e tal, e de vez em quando nós íamos sair, nós íamos jogar lá no estadual ou no Dom Eliseu. Rapaz, aqui pra gente era como se estivesse indo pra uma outra cidade, fazer um jogo e tal, e chegava lá e a gente tinha um timinho muito bom lá ia jogar contra o estadual, o Dom Eliseu, que era um local onde o pessoal tinha uma condição financeira melhor, né? Porque eles pagavam e tal, e a gente não tinha condição lá na Afonso Roquete. Então, assim, era um negócio bacana que motivava a gente a ir lá e ganhar deles lá e tal. O time deles também não era bobo, não, né? Então tinha uma turminha boa lá. Eu acho que isso é interessante mesmo, a gente trabalhar isso aí e fazer esse é tipo um intercâmbio, né? Para você sair lá e vai participar lá junto. Eu acho que essa questão desses projetos sociais, isso eleva a estima das crianças, entendeu? E aí faz com que as crianças não desvirtuem do caminho deles, né? Porque uma criança que fica num bairro periférico aí, que não tem acesso a nada, e ele sabe que tem gente que tem acesso. Então, eu não sou psicólogo nem sou sociólogo, eu sou biólogo. Então, eu acho que isso aí pode interferir na vida, na melhoria de vida das crianças, né? Para que no futuro a gente não tenha que gastar com cadeia. Né? Você gasta com um projeto social aí. Eu vi o presidente da República hoje dia mostrando uns dados, quanto que o governo gasta com preso, com as cadeias, e quanto que ele gasta com social. E fazendo um paralelo, mostrando que se você investir no social, você vai evitar... Vai diminuir o custo lá. Né? Eu lembro, Tepe, que teve uma campanha aqui de prefeito, há uns anos atrás, que uma das propostas do candidato a prefeito era aumentar o tamanho do cadeião. E eu ficava pensando, gente, não tem cabimento, será que a sociedade é a favor de um cidadão que pensa isso? Porque se eu fosse um candidato, eu ia propor investir em quadras poliesportivas. E diminuir o espaço lá, né? Que não vai precisar de tanto. É isso. Aí você trabalhar mais com a questão social, de assistir aos menos favorecidos, porque não adianta falar que não tem essa discriminação de grana, de recurso um do outro, porque tem, isso aí tem. Então não adianta tapar o sol com a peneira, depois ficar reclamando no futuro. É porque é pequeno roubo, é criança roubando, não sei o quê, né? E eu vi um dado muito importante ontem, Tepa, dizendo o seguinte, que os maiores criminosos não são das famílias de baixa renda, não. Estão naquelas famílias que os que assassinam, né, que praticam violência contra a mulher, estão mais em famílias mais estruturadas, que têm recursos, uma classe média para cima. O cara cresce com a cabeça mais estudo e tal, então ele desenvolve mais, né? E já ele se planeja. Vira para esse lado. Agora, tem muita família aí de periferia, de gente mais humilde, que acaba partindo para uso de droga, para vender uma droga para ganhar R$200, para se manter. Então, isso aí tem que acabar. Para acabar, é o social, é o que a gente está falando, né? É oportunidade. Eu falo, Tonhão, que eu fui jogar bola, né? Desde pequeno eu queria jogar e jogava sempre com os caras mais velhos que eu, porque da turma minha não me forçava e eu queria forçar um pouco mais o futebol para me desenvolver mais e tal. E minha mãe, a vida inteira, a mamãe falava: meu filho, você vai jogar bola, você gosta de jogar bola, vai jogar bola, mas não deixa de estudar. Não deixa de estudar. E vai. Aí, todo Nacional de Uberaba, eu fui vendido para o América. Chego no América e eu tô lá, rapaz, fiquei lá um ano, né, em 84.
Eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou fazer um curso. Vou fazer um curso técnico. E lá tinha um curso técnico de graça, né? E aí eu fui fazer esse curso aí, técnico de segurança do trabalho. Estudei. Viveu disso. Formei, machuquei o joelho, parei de jogar com 27 anos. No outro ano eu já estava trabalhando já na área. Eu voltei para cá, fui trabalhar na Copervap, né? Onde a primeira oportunidade que eu tive. Agradeço muito a Copervap, né, de me dar essa chance. Depois de lá eu passei para a RPM, que virou Kim Ross, né? Então é o seguinte, rapaz, eu falo isso com os meninos, né? Ó, a mamãe está sempre falando com a gente, o que ela fala, ela está falando é para o nosso bem. Então escuta o que sua mãe fala com você, que sua mãe fala, o que a mãe fala é sagrado, cara. Então eu dou graças a Deus ter escutado minha mãe. Teve bom, né? Você vê Tostão jogava bola e estudava medicina. Hoje é o doutor Eduardo, né? O Zico também, eu lembro dele fazendo, né? Na época, fazendo já faculdade lá e estudando. Porra, os caras ficavam pensando, mas Zico estudar, pai, pra quê, né? Porque o cara tá pensando que não é eterno o futebol. Tepe, eu lembro um tempo atrás que... Parece que o time do Cruzeiro tinha uma estrutura de escola dentro do clube, não tinha? Lá na... Como é que chama? Barra Preta ou Toca? No início era... Quando eu cheguei lá, o Barro Preto era só categoria de base. Aí já não era mais. Já foi profissional lá também, já treinou, jogou lá e tal. Depois era só categoria de base. E depois a Toca da Raposa. A Toca da Raposa que eu estava querendo lembrar, que a estrutura deles lá era fantástica, né? A estrutura da Toca da Raposa. E parece que eles tinham assim, um espaço lá onde já os professores já podiam desenvolver e fazer esse trabalho aí, né? Ou seja, estudar, cara, não... Você pode jogar o que for, mas não deixa de estudar, não, porque isso vai fazer falta lá na frente. E é uma coisa sua, né? Agora, Tepo, os seus irmãos, você teve muito irmão que jogava bola, bom de bola. Ficava só que em Paracatu era craque, né? Silvinho saiu, né? Silvinho jogou no Patrocinense, andou, fez teste no Vasco, mas aí ficava com saudade da mulher, era namorada na época, né? E voltava. Mas Silvinho, meu irmão, jogou muito, né? Ele que me ensinou a bater na bola. Quando eu 4 anos de idade, 5 anos, ele me ensinando onde que eu tinha que bater na bola, quando ia fazer... Você tinha um irmão que era goleiro, né? Viriato, Viriato era goleiro. Viriato jogava também. Ele era da época de Joaquim Pires, Rogério Poeta. Só craque, cara, craque. E ele jogava bem, Viriato era bom também. Agora, nós já estamos concluindo nosso bate-papo aqui, ô Tepa. Você, se não me engano... Tinha uma irmã sua que jogava futebol também, Dácia foi uma das pioneiras aí no futebol feminino aqui. Eu lembro disso há muitos anos. E ela batia bem na bola, né, Dácia? Hoje lá em casa é o seguinte, a gente não sabe o que é isso, se é estrutura, né? Mas todo mundo lá em casa que jogou bola tem um problema no joelho. Eu, Davi, Dácia, até Miriam, rapaz, que eu acho que deve ter batido um escanteio só, no máximo, isso aí. Mas jogador de futebol é assim mesmo. Machucou o joelho também. Então... Jogador de futebol todo, você não vê aquele artilheiro do Cruzeiro aí, o cara tá lá, vai treinar, de repente dá uma dor no pulso, o cara não sei quantos jogos você não joga. Sem jogar o Caio, né? O Caio Jorge. Incrível, né, rapaz? Então os caras que tem, e esse tem estrutura, né? Tem estrutura para cuidar. Os caras têm academia lá para poder estar trabalhando. Né? Eles dizem que a estrutura do Cruzeiro hoje é uma das estruturas mais modernas do mundo, né? Em termos de equipamento. Né? Os caras trabalham muito em cima disso aí para poder, o que eles podem fazer para fortalecer, né? Eles estão fazendo. Tepo, vocês têm algum time profissional que de vez em quando vem aqui ver o que vocês estão fazendo, para ver se tem um menino que pode ser aproveitado? Como é que é isso? Não, nós lá não temos, porque nós não temos essa visão aí, né? De preparar jogador para ir para fora. Eu posso até... Mais educativo. Mais educativo. Mas, quando a gente observa lá, né, tem lá uns menininhos lá que
você observa que o cara, ó, o moleque joga bem lá. Nós temos uns lá que tem facilidade, o cara, os meninos, né, tem. Eu não quero citar nome de nenhum para não deixar os outros, né? Mas assim, mas nós temos lá e a gente começa a observar. Não tem jeito, tudo que você tá lá é social mesmo, né? Mas opa, você viu fulano bate bem na bola, fulano conduz bem a bola e tal. Então a gente faz isso. Não tem como não fazer isso aí, né? Mas isso aí é só tipo assim esporádico mesmo, muito distante daquilo que é o nosso objetivo, que é formação, que é educar, né? Que é ensinar os meninos a cumprir regras, tem horário para chegar, tem que respeitar. O juiz apitou, acabou, não tem que reclamar, para de reclamar. Então, esse tipo de coisa assim, a gente vai estar fazendo, a gente faz com os meninos lá, né? Agora, aqui em Paracatu, atualmente, o que está seguindo o caminho profissional é o Neto Planeta, né? Ele está no Fluminense, né? Mas ele é muito bom. Começou lá no campinho dele, lá no campinho do Planeta, lá, falo, né? Christian, ele chama Christian o nome do menino, ele está lá. E o menino é bom, já participou várias vezes, né, da seleção sub-17, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Eu até fiquei sabendo que o dia ele foi referência num jogo que teve, não sei aonde, não sei se foi na França, ele é muito bom, faz vários gols, né? Já fez gols assim, decisivos e tal. O moleque é muito bom, menino. Ô, Tepa, eu queria te agradecer o nosso bate-papo, sua disposição em estar aqui conosco e dizer que você pode contar comigo, né? Com a minha pessoa aí, no que precisar de tentar alavancar, né? Alavancar alguma coisa, algum projeto, ajudar na construção e elaboração de algum projeto, algumas ideias. Eu estou pronto para isso. Minha vida toda foi no sentido de servir a todos, principalmente os mais necessitados. Toda a vida eu atuei nisso, né? Eu, desde quando eu fui para fora de Paracatu, que estudava em colégio de padre, perto de Ouro Preto. Que nós fizemos muita viagem de volta para cá, né, Tonhão? Né? Na época eu estava lá no Atlético, isso lá para os anos 77. E aí eu voltei, eu lembro de voltar de viagem lá, ou ir, né? E a gente está no mesmo ônibus. Depois que eu saí do colégio interno de padre salesiano, perto de Ouro Preto, eu fui para uma entidade de Belo Horizonte, que eu trabalhei 3 anos como voluntário, que cuidava de menino de rua, perto de Betim, sabe? Então, toda a vida eu tive essa ideia de ajudar quem precisa e nunca neguei a ajuda. Mas esse negócio, quanto mais a gente trabalha, mais a gente se envolve com as coisas, né, Tonhão? De querer, de ver situação e poder estar ajudando para evitar uma situação pior. Quando eu tenho que falar um não para uma pessoa, eu vou te falar, é porque não tem saída, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, isso aí faz parte da vida da gente, né? Bom, Tepa, então é isso aí. Eu queria te agradecer e deixar aí para você fazer suas considerações aí para a nossa turma, deixar seu recado final aí para os nossos ouvintes e vamos tocar o barco para frente. Tonhão, então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, de poder estar falando um pouco, né, do que eu vivi, né, e eu espero que sirva, né, de exemplos, né, para os ouvintes aí. A criança, né, que ouviu, né, ou a mãe que ouviu falar, né, tá sempre lembrando isso para as crianças, que estudar não deixa, né? Você pode jogar futebol, mas você estudar é fundamental e lá na frente ele vai servir, né? E eu agradeço a oportunidade. Para mim, você não tem noção, assim, o prazer que me dá, né, que eu tenho de estar trabalhando com as crianças, de estar fazendo esse trabalho aí e o carinho que eles têm com a gente, né? Então tá lá os meninos lá, Theo, tem vários Theo lá na nossa turma lá, e aí eles chegam, aquele carinho tão bacana, cara, porque você sabe que a criança é o carinho sincero, né? Então, assim, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade de estar fazendo esse trabalho aí. Enquanto Deus me der a oportunidade, né, eu vou estar lá fazendo com todo prazer, com toda a alegria, né, de estar junto com as criançadas lá. Beleza. Qualquer necessidade que vocês tiverem lá para mandar algum recado para a sociedade. Eu quero falar com os ouvintes, né, principalmente os pais aí, né, as mães e tal,
se você tem seu filho aí, de 4, 5 anos lá, a gente vai ter a oportunidade lá, vai lá fazer a inscrição e seu filho vai poder estar participando com a gente lá. Então, não deixe de estar procurando a gente lá. É de graça. Tudo, até chuteira. Recebe até chuteira, que eu fui ter quando eu tinha 15 para 16 anos. Né? Então, leva seu filho, né? Não deixa ele em casa lá só mexendo no celular, não, porque certamente lá vai ter um desenvolvimento muito melhor. Beleza, Stefano. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais, com Deus. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anis, ar aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil, cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar. Arara vem.